você deve fazer ao tentar controlar o seu tempo, identificar como você gasta esse seu tempo, ou como você investe nesse seu tempo, é na determinação das tarefas que você tem no seu dia a dia, que necessariamente não são apenas atender o cliente. Como é que a gente tem que olhar isso? Que organização é essa que você sugere? Então, e aí que é naquela questão até de fazer planilhas, né? O pessoal já imaginava, vou ter que fazer uma planilha enorme. E nesse capítulo eu falo, olha, pega e faça uma lista. Né? Veja tudo o que tem que ser feito na sua prática profissional. Primeira coisa. Mas não é só, eu tenho que atender cliente de hora em hora, peraí. Né? A hora que eu tenho que atender o cliente, eu tenho que ter um formulário em cima da minha mesa? Tenho que ter o arquivo dele, dos anos que eu tratei ele em cima da minha mesa? Então, eu até dou um exemplo. Se eu tenho 1 hora para atender o cliente e 5 minutos dessa hora eu gasto procurando lá no formulário, cadê a ficha desse cliente? Eu estou gastando tempo. Estou desperdiçando o meu tempo e o tempo dele. Então, e muitas vezes a gente vê que é nessas tarefas que vai o tempo do profissional e o dinheiro dele vai junto. Olha só o caso da Sheila aqui, essa ideia sobre a qual você está se referindo agora me remete ao e-mail. A Sheila, por e-mail, pergunta o seguinte: minha prima entrou esse ano na faculdade de veterinária e sonha em abrir uma clínica quando se formar, mas até agora, até por ser muito nova, não pensou em questões como procura de ponto, compra de equipamentos, etc. Como deve orientá-la, ou como devo orientá-la, fazê-la acordar para a realidade de que não basta apenas abrir a clínica e pronto? Com certeza, Sheila. Isso é uma questão muito comum, o sonho de muita gente que entra nesse tipo de curso é já ter a sua clínica pronta. Mas vamos ser um pouco realistas, a pessoa se forma com o quê? 20 e poucos anos hoje em dia. E você achar que essa pessoa já vai ter conhecimento, vai ter um nome no mercado, muitas vezes o dinheiro para manter uma clínica é um pouco irreal. Então eu diria assim, na maioria dos casos, eu não conheço a especificidade desse caso, mas na maioria seria muito mais indicado para essa pessoa procurar um estágio numa clínica grande, se aliar a um profissional que já tem um renome, entrar em pesquisas que possam tornar ela um especialista em alguma coisa. Para a hora que ela for abrir a clínica, ela possa oferecer algum diferencial para os pacientes que ela vai atender. Quer dizer, passar por esse ponto todo, e aí nós voltamos à questão de organização, planejamento, que são as palavras-chave nesse processo, para que a pessoa possa ter uma vida ou desenvolver um trabalho com mais valor. O Ronaldo pergunta aqui, porque você começou a nossa entrevista chamando a atenção que normalmente esse empreendedor, esse profissional liberal, ele está muito mais voltado para o seu conhecimento e acredita no seguinte: o meu conhecimento basta para vencer no mercado. O Ronaldo pergunta por e-mail o seguinte: Fábio, nos seus estudos e pesquisas, qual a conclusão sobre a melhor forma de médicos e dentistas, por exemplo, divulgarem seu nome no mercado? Faz propaganda boca a boca, indicação de amigo, publicação em jornal. Qual é o caminho? Porque aí é o outro passo. Eu tenho conhecimento, mas como eu faço as pessoas saberem disso? Aí que tá, tem várias questões aí dentro, né? Uma coisa que eu falo no livro, você tem que primeiro identificar o público que você quer atingir. Então quer dizer, eu sou um médico e quero me colocar para os outros médicos. Claro que uma publicação num jornal científico vai ter um valor muito mais alto do que sair numa revista de bairro, né, um textinho meu sobre alguma coisa mais genérica. Se eu quero divulgar, quero aumentar o meu nome no mercado para os pacientes em potencial, eu colocar de repente na mídia em geral, coloco em sites, coloco em jornais, por menores que sejam, começa a aparecer na mídia, tem um valor para atrair esses pacientes. Então quer dizer, volta àquela questão de o que eu quero fazer. Como que eu vou fazer para me posicionar no mercado. E até essa questão, como eu vou construir o meu nome no mercado. São várias questões diferentes, tem que olhar justamente qual é o público e onde você quer chegar. Bom, e aí você começa a definir em qual caminho você vai seguir. A internet passa a ser um canal importante hoje de divulgação deste trabalho profissional? Com certeza, não só divulgação, como continuidade, eu diria. Hoje em dia é muito mais fácil você ficar próximo dos seus clientes, próximo dos seus pacientes, até aqueles prospectos, sem precisar, digamos, que o cara vá até o seu consultório, a tua clínica. Então, por exemplo, você pode montar um sisteminha, isso aí qualquer, e vou mandar um e-mail para a pessoa no aniversário dela, ou 2 meses depois que ela veio pelo meu escritório, eu mando lá um follow-up, falo, tá tudo bem, aquele problema que você tinha foi resolvido? Quantas pessoas fazem isso? Mas isso toma tempo. Toma tempo, mas aí que tá, é um tempo bem aplicado. Aí entra a questão da organização do tempo novamente. Você dedicar uma parte do seu dia para esse tipo de trabalho, porque isso vai repercutir mais tarde em seu favor. Com certeza. Quer ver uma coisa que é interessante? Vamos pensar quanto tempo do seu dia, da sua semana, do seu mês, você passa pensando no que fazer. Se você não planeja, aquele profissional que está sempre decidindo o que fazer, quer dizer, opa, tem 1 hora agora que o paciente não veio. O que eu vou fazer? Você já perdeu ali 5 minutos, já se desgastou. Se você tem aquilo planejado, olha, a hora que eu tiver 1 hora livre eu vou fazer tal coisa.
Esse tempo que você fala, quer dizer, vai tomar tempo, não é o tempo que está sendo tomado, é o tempo que está sendo gerado para alguma coisa. Tem que ter um plano B sempre? Com certeza, o B, o C, o D. Uhum. Eu gosto muito das regras C, então. Isso é uma coisa bem simples, quer dizer, você faça no seu dia 4 ou 5 regras C, então. Se o paciente faltar, vou no banco. Se eu for na região tal, vou levar o documento para não sei aonde, que é ali perto. Então, quer dizer, já deixe meio programado o que fazer caso algumas coisas aconteçam. Como nós estamos falando aqui da divulgação do trabalho, um bom trabalho, uma boa prestação de serviço, não seria a melhor divulgação? Contar com que aquele cliente me ajude a divulgar o que eu faço e o serviço que eu presto? Não, você não pode contar com isso. Por quê? Eu até falo no livro o seguinte, vamos dizer que você vai no dentista e por algum motivo você sai com uma baita dor de dente do dentista. O cara fez alguma coisa, ou você não gostou, ou você até não sabia que ia sentir dor. Você vai encontrar seus amigos à noite e falar, olha, fui no dentista, estava horrível, está me doendo o dente aqui. Aí você vai no dentista, tudo bem. Dificilmente você vai chegar para o teu pessoal e falar, pessoal, fui no dentista hoje, não aconteceu nada demais. Porque o papel do bom profissional é justamente esse. Quando ele faz um bom serviço, para o cliente, para o paciente, é muito difícil dizer se aquele serviço está sendo bom ou não. Porque para ele é aquilo que se espera. Então até o boca a boca você tem que pedir para acontecer. Eu dou alguns exemplos. Para que dar só um cartão? Tem profissional que não dá nenhum. Mas dê 2 cartões para o paciente. Olha, se você conhece alguém que precise, dá um cartão meu para ele. Me indique para alguma pessoa. Exatamente. Tem que haver tem que ser ativo nessa relação. Você tem que pedir, até pelo boca a boca, senão a pessoa tem coisas mais interessantes para comentar do que simplesmente que um profissional fez um bom serviço. A Karina pergunta o seguinte por e-mail. Meu pai era médico até antes de se aposentar, mas passou a vida inteira tendo vergonha de cobrar pelas consultas, pelo atendimento. Como profissionais autônomos ou empreendedores esquecidos, como você se refere, podem quebrar a barreira do medo da cobrança? Olha, isso é uma questão, estava até comentando. Eu já tive cursos que eu fui dar, as pessoas se matriculam no curso, a hora que eu falo em dinheiro, falo em cobrança, falo como aumentar o valor da cobrança, tem gente que fica brava. É um pouco de tabu essa questão, eu sou um profissional. A questão é a seguinte, você tem que entender, e acho que é uma coisa que falta talvez na formação, aí a questão que a gente levanta no livro, é que o tempo que você aplica, ele tem um valor. Todo aquele estudo que você teve, ele tem um valor. Para o paciente, por mais que seja uma relação médico-paciente, se você para de ganhar aquele dinheiro, você vai parar de se desenvolver. Você vai parar de estudar, você vai parar de poder manter a sua clínica, você vai ter que acabar fechando a sua prática. Então, quer dizer, o dinheiro ele não é uma coisa assim, eu vou cobrar do meu cliente, é uma coisa ruim. É esse dinheiro que me permite eu continuar mantendo aquela prática e ainda mais, é o dinheiro que permite me tornar cada vez melhor. É ele que paga curso de pós-graduação, é ele que paga viagem para congresso, para seminário, é ele que vai pagar essas atividades todas que vão me tornar um melhor profissional. Nós falamos aqui, você se referiu a médicos, até porque a Karina chamou a atenção para o caso do pai dela, que é doutor. Agora, nós estamos falando, claro, para contadores, para arquitetos, para advogados, todo tipo de profissional liberal, que tem que saber definir o valor